Confessar as nossas transgressões é algo que a igreja precisa entender a seriedade deste assunto e evoluir no mesmo. Aleluia. Livro de Tiago 5,16, a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ou melhor, ele nos dá o conselho dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e devemos orar os outros para que eles sejam curados. Confessar pecado hoje se tornou um comportamento de morte. Muitos têm hábito de confessar pecados. Está se tornando escasso alguém que tem comportamento de confessar pecado. Alguém que tem o comportamento de confessar transgressão, e isso está se tornando escasso. Por quê? Porque quando se confessa pecado, eu estou assumindo que eu errei. Eu estou assumindo que eu pequei. Eu estou confessando que eu cometi algo que desagradou ao Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja que isso não deve ser visto como uma humilhação, mas deve ser visto como um cumprimento de uma palavra que te aconselha: confessa as vossas transgressões, confessa os vossos pecados. Por quê? Pecado não se brinca, pecado não se esconde. Pecado, irmão, é algo muito sério que precisa ter uma devida seriedade. Pastor, mas eu consigo esconder. Eu escondo alguns aqui. Quem disse que você consegue esconder isso? Está enganado. Pecado não se esconde. Pode até camuflar por um tempo, pode até botar debaixo do tapete por um tempo, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, para toda a igreja, para todos nós, que se tem uma coisa que não fica oculto diante ao Senhor, é o meu e os teus pecados. As nossas transgressões, elas trazem um impacto diretamente na nossa vida aqui na terra ainda. Por quê? Salmo número 38, a partir do versículo 18, depois os irmãos podem meditar. A Bíblia diz que Davi aqui, quando ele cometeu um devido pecado, você sabe qual era o sentimento que foi acometido sobre Davi? Angústia. Cristão que peca e não sente angústia, tristeza e não fica preocupado de perder a sua salvação, não é cristão ainda. Aleluia, Deus. Está longe de ser cristão ainda. Quem peca e acha normal, Aleluia. quem transgride a lei do Senhor e não se sente angustiado, o Espírito Santo da verdade está longe. Davi deixou essa receita para se avaliar no termômetro. Quando eu transgredir, ou seja, quando eu pecar, eu fico angustiado, eu fico triste, eu fico abatido, eu tenho que ficar preocupado. Por quê, igreja? Porque se naquele exato momento Jesus Cristo de Nazaré vir buscar a sua igreja, você corre o risco de ficar, porque não confessou os vossos pecados diante ao Senhor. Entenda que Davi aqui, ele se sentia angustiado. Por quê? Por causa
seu pecado. Agora você entende o perigo disso aqui, irmãos? Se um crente tem hábito de mentir e não se sente angustiado depois que mente, ainda não é cristão. Tu pode ser congregante, tu pode dizer que é crente, mas eu sinto muito lhe dizer que está longe da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque quem mente, a Bíblia diz que ele já está sendo filho do próprio, coisa ruim. Tem cristão, irmãos, que ele mente com a cara mais limpa, que não pisca nem de vez um pouco mais a velocidade dos olhos. Esses dias eu orando ao Senhor, e aí eu vou direcionar isso para quem é fechado de empresa. O Senhor um dia me direcionou a quem coloca atestado médico mentindo. O que é isso, pastor? Honestidade, que está faltando sobre muitos que dizem ser servos do Senhor. Mas espera aí, pastor, o que tem a ver um atestado? Na lei do homem, o atestado médico serve para quê? Para comprovar que você não está apto para exercer a tua função naquele dia, porque você está enfermo. Hoje eu não quero trabalhar. Eu vou mancar da perna, vou chegar castigando lá no hospital. Eu vou dar uma doidinha aqui, eu vou entortar um pouquinho aqui, vou passar uma bochecha aqui do lado para ficar inchado. E aí eu chego lá no doutor, eu estou com uma dor terrível aqui. Nem para Deus dar a dor que você mentiu naquela hora, para aprender a ser honesto. Doutor, eu estou ruim aqui, sem ter nada, irmãos. Isso aqui é muito sério, irmãos. Agora você imagina como é que está o Senhor vendo. Eu estou dando um exemplo básico dos básicos. Ontem mesmo veio falar sobre isso. Pastor, e se eu colocar uma atestado, eu digo, não faça isso. Vai trabalhar, você não pediu para Deus abrir a porta de emprego, não abriu? Pois então seja honesto agora com o seu emprego. E aqui, irmão, isso aqui é muito sério. Porque se Davi, quando estava ali, a Bíblia diz que quando ele pecava, ele se sentiu angustiado. Se você comete uma atitude desonesta e você não se sente angustiado, irmão, aonde é que está Jesus na tua vida? Se você consegue ser um esposo que dentro de casa você não consegue tratar bem a sua esposa, a esposa tratar bem o esposo, tratar o filho bem, o filho tratar bem o pai, aonde é que está Jesus na tua história? Porque o Evangelho, irmão, ele muda as pessoas. Quando essas pessoas querem ser mudadas. Eu não posso ser apenas um frequentador da igreja, não. Porque a igreja é lugar de preparação. A igreja é lugar de se preparar e não de só frequentar. Se você olhar para os homens aqui dentro desta Bíblia, se você olhar para mulheres aqui dentro desta Bíblia, você vai ver o Evangelho mudando, arrancando o velho homem, a velha mulher, e o tornando em um novo e uma nova mulher, nascida em quem? Em Cristo Jesus, com uma mente diferente. Como posso eu dizer que sigo a Cristo e esses comportamentos não me levam a confessá-lo?
hoje eu fiz isso, deu errado para mim, eu aprontei isso, aprontei aquilo, isso. Eu quero confessar, eu estou agora querendo me confessar, e logo em seguida eu quero aceitar Jesus. Por quê? Porque eu estou me sentindo angustiado. Se eu falar para a igreja que tem 60 dias que o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração, e durante esses 60 dias o Senhor me direcionou que eu iria contar no dedo quem iria obedecer esta palavra. Eu tive uma pessoa, 60 dias, uma pessoa chegou para mim: pastor, eu preciso me confessar. Falou, abriu o coração, orei, reconciliou e Jesus deu vitória. 60 dias. Não, pastor, mas eu não preciso confessar para o Senhor. Tu vai confessar também para quem? A Bíblia diz, e eu repito esse versículo de novo, então nós vamos ter de tirar Tiago 5,16 da Bíblia. Porque Tiago 5,16 ele diz: confessa os seus pecados uns a quem? Aos outros. Mas esses outros aqui não pode ser qualquer um também. Porque dependendo para quem tu vai confessar os teus pecados, aumenta mais ainda o teu pecado e o deles. Porque este que eu vi não vai ter sabedoria de lhe aconselhar, e ele vai sair falando aí para um e para outro, vai envolver e vai virar um negócio pesado. E aí olha o que ele continua dizendo: depois de confessar os seus pecados uns aos outros, vocês vão fazer o que agora? Orar. Pastor, e como é que eu sei a pessoa confiável de eu confessar? A pessoa confiável, na hora que você confessar, ele fala assim: vamos orar. Bora. Ele não vai falar nada naquele primeiro momento. Vamos orar ao meu Senhor. Deixa Deus trabalhar. E aí nós vemos que estes que têm essa atitude, eles vão ser o quê?